Eu só tenho benefícios a orar em línguas. E eles são preciosos demais para abrirmos mão deles. Se ele cria esta linguagem no nosso espírito, que tipo de oração seria? Quais são os benefícios que ela traz para nós? O Espírito veio para dentro do nosso espírito para nos trazer a revelação da cruz e de tudo que Jesus tem se tornado em nós. Também no dia em que eu e você falamos em línguas, uma operação viável e poderosa do governo de Deus passou a funcionar dentro do nosso espírito, criada para nos dar e nos fazer entender o que nenhum homem pode nos dar através dos meios naturais. Autoridade espiritual. A oração em língua nos dá autoridade espiritual. Uma autoridade que talvez nós ainda não tenhamos realmente experimentado até que recebamos tal batismo. Uma autoridade espiritual. Este poder espiritual e autoridade são os meios que Deus nos dá para superar tormenta, preocupações, medo, falta de esperança que podem dominar nossas vidas quando passamos de uma situação angustiante para outra, perdendo a direção constantemente. Sim. Estamos desorientados. Vamos orar. Não precisamos esperar ficar assim para orar, mas quando estamos assim, sem dúvida alguma, a oração em línguas nos tira desse estado. E você só pode comprovar isso tendo esse batismo e orando, tá? Mas eu digo para você, experiência própria, me tirou e me tira de todos esses estados. Orar em línguas também supre o poder para superar falhas de caráter. Aqueles traços de caráter que estão enraizados e continuam aparecendo e roubando todo o nosso vigor e iniciativa de superar os testes e as tribulações que precedem quase todas as grandes vitórias e promoções de Cristo. Sim. Mais uma ferramenta que ele nos dá, ele não fala em Filipenses que o querer e o fazer, o desejo e o poder para fazer vem dele? Tá aqui. Ele nos dá essa condição. Nós vamos fazer aquilo que nos cabe fazer. Usar a língua para que o Espírito ore através de nós. Revele para nós a oração perfeita que Deus tem para nós. Orar em língua sempre nos afeta de uma maneira positiva. Deus diz que nos edifica. Está lá em 1 Coríntios 14, 4. E em Judas 20. Ele diz que nos edifica em nossa santíssima fé. Ore para se santificar na vossa... Ore o tempo todo para se santificar na vossa santíssima fé. Na medida em que passamos tempo orando em línguas, fielmente, nossas vidas começam a ser transformadas. A palavra de Deus começa a se tornar viva quando colocamos no nosso espírito a lâmpada do Senhor. Está lá em Provérbios 20, 27. Você pode ir lá conferir, por favor. Nas mãos do habilidoso iluminador. Nós precisamos entender aquele que o Pai nos direcionou para a nossa instrução. Eu vou, mas ele virá, Jesus disse. Aquele a quem podemos ceder nosso espírito em oração. Lembremos-nos que a própria terceira pessoa da Trindade, o Espírito da promessa, que nos tem preenchido. Jesus não prometeu? Ele veio. E ele veio para atuar, ele veio para ação realmente. Não só em palavras, como a gente ouve falar, mas não entende como funciona. Quando eu fui batizada há 22 anos atrás, eu via que funcionava, mas eu não entendia nada, não tinha ninguém que me explicasse. Sabe? E por eu não entender, eu não compreender, eu não sabia que a primeira era a edificação pessoal. E eu entendi que aquilo funcionava para ajudar na libertação das pessoas que estavam à minha volta. Isso eu entendia. Era como uma varinha mágica. Mas eu não entendia os benefícios, o quanto aquilo edificaria meu espírito. Foi uma questão de emergência, né?
Aí a gente, como diz ali, né? Tô habilitada, em primeiro lugar, tem que me preparar. Bom, a grande preparação é limpar o caráter. Mas eu já vinha de um trabalho de inventários, de cura interior, de exercício de amor. No entanto, quando eu comecei com esse trabalho, né, de libertação, eu me lembro que o pessoal, né, na igreja, aquela coisa toda, aí eu me aproximava, né, inexperiente ainda, começando, né, colocava a mão no coração, aquele demônio que estava ali, né, ele falava na boca da pessoa, tira a mão dela daqui, tá queimando, porque ela ama. Então, olha só, ele disse que eu amava. Então, o grande antídoto era o amor. Então, de certa forma, eu já estava preparada para receber o batismo, para atuar por aquilo que já vinha sendo trabalhado em mim, né? Já vinha expurgando os defeitos de caráter, os pecados, já vinha sendo trabalhado. Então, eu já estava aberta. E o que ele gritava é que a minha mão queimava, porque eu amava. Então, ele tinha que sair. Como lá em Coríntios fala. Mesmo que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver amor, não vai adiantar. Não vai adiantar, porque vai fazer só barulho e não vai resolver. Não é verdade? Nós precisamos entender aquele que o Pai nos direcionou para a nossa instrução, aquele a quem podemos ceder o nosso espírito em oração, já falei. Devemos considerar como privilégio o desejo do nosso coração nos colocar em oração com o Espírito Santo. É maravilhoso. Ele não tem nenhum problema ou preocupação própria para orar. Ele não é aquele que precisa de iluminação. Ele é o próprio Deus, vindo orar em nós, habitar em nós, usar a linguagem exclusiva dele, porque aqui na Terra não tem uma linguagem capaz de expressar aquilo que realmente nós precisamos. Por isso que ele ora em nós, por isso que ele nos deu esse presente, e isso é grandioso demais, e nós não podemos mais continuar ignorantes quanto a isso. Como falou o profeta Oséias, o meu povo perece, sofre, porque lhe falta entendimento. Ele está mais do que disposto a orar através de nós por tudo que nos diz respeito. Tudo. Nenhuma área vai ficar de fora. Ele está ansioso para nos ensinar a guiar em toda a verdade. João 16:13. Vamos ler? João 16:12. Vamos ler um versículo anterior para entendermos melhor. Tendo ainda muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Agora o 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Ele nos levará a toda a verdade. Qual a primeira grande verdade? Aquilo que Deus tem para nós e a respeito de nós mesmos. Que, como eu falei, nós ficamos inconscientemente travados, sem entender o porquê de crises de mau humor, de não gostar de determinadas coisas, de estar incomodado, de estar infeliz, sabe? De estar ansioso. E o que naturalmente se faz? Vai para o médico, vai tomar remédio para ansiedade. Não que o remédio seja uma coisa que o cristão não deve usar, mas só como bengala, tá? Só num caso extremo, realmente, de uma doença considerada terminal, para a pessoa não sentir dores e tudo mais, ou de doenças mentais aí, né, que são diagnosticadas. Mas fora isso, nós devemos realmente usar como paliativo e orar para que nos libertemos, porque Deus quer nos dar vida em abundância, e dar vida em abundância é nos libertar dessas dependências. Não importa em que estado carnal nós estejamos quando nascemos de novo. Não importa se estávamos roubando dinheiro, mentindo, bebendo uísque ou espreitando mulheres em becos escuros, ou as mulheres também assediando homens, né, na internet, e uma série de coisas que a gente sabe.
Quando somos batizados no Espírito Santo, aquele primeiro simples e pequeno dom de orar em línguas passa a funcionar por uma razão: nos edificar. É por isso que nós não devemos esperar para orar em línguas até que nos sintamos suficientemente espirituais. Não! Vamos orar! Vamos ocupar a nossa mente, ouvindo louvores, lendo a Bíblia. Treina! Leia a Bíblia orando em línguas. É outro nível. Outro nível de entendimento. Aí alguém diz, eu tenho um estilo de vida carnal. Isso pode mudar. Deus quer lhe trazer de lá para cá. Do estado carnal para um estado espiritual. De uma vida de carnalidade para uma vida de liberdade e vitória. É para isso que o Espírito Santo veio, trazendo sua linguagem espiritual com ele. Não importa quão espiritual ou não você se sinta. Quando você começa a orar no Espírito Santo, você começa o processo de edificação. Ele vai nos limpando. Tenha certeza disso. Ele vai nos purificando. Deus nos deu isso de presente. Não percamos. Saiamos da ignorância. Em nome de Jesus. Querido e amado Deus, esse irmão, essa irmã que me ouve, ainda que ache estranho isso que está ouvindo, ainda que não tenha ouvido, Deus, o Senhor me pediu, Deus, que fizesse as pregações, ó Deus, ensinando isso, Senhor. Porque há poucos ensinamentos a esse respeito, ó Deus. Ó Pai, amado, justo, fiel, verdadeiro. Sim, Deus, eis-me aqui. Mas é o Senhor que faz a obra. É o Senhor que ajuda, que traz a clareza, que traz a convicção necessária para que haja entendimento, compreensão, a prática disso, Senhor. Em nome de Jesus. Amados, curta, compartilhe e se não é inscrito no canal, se inscreva. Amém? E peça a Deus esse batismo. Peça a Deus a testificação. Ele vai te dar. Imagine, qual pai que um filho pede, né, um pão, ele dá uma pedra? Tem uma passagem que diz isso, né? Ele vai dar. Ele quer dar. Eu não sou privilegiada. Outras pessoas que eu conheço não são privilegiadas. Não se trata disso. Amém? Até o próximo vídeo.